Vamos aos fatos do semipresidencialismo. O ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda, disse hoje que aceita discutir a desoneração da folha de pagamentos por meio de um projeto de lei. O assunto, entre outros, é, neste momento, o centro da crise entre Planalto e o presidente da Câmara, Arthur Lira. A reportagem é de Carol Rosito. À noite, após uma reunião com lideranças do Senado, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou: a reoneração da folha de pagamento sai da medida provisória e vai tramitar por meio de um projeto de lei. Um PL com regime de urgência. Tudo que se refere à folha iria no PL. Mas o conflito continua em outro ponto. O PERSE, o Programa de Benefícios Fiscais para o Setor de Eventos, continua na medida provisória e será analisada por meio de uma comissão mista a ser instalada. A CNN apurou que Haddad alertou lideranças no Congresso de que há suspeitas de que o PERSE pode ter sido usado por empresas para lavagem de dinheiro após uma alta expressiva dos custos no ano passado. Mas os parlamentares cobraram da Fazenda dados mais precisos da renúncia fiscal. 14 frentes ligadas aos setores produtivos divulgaram um manifesto de apoio à desoneração e ao programa de socorro ao setor de eventos nesta terça-feira. Em linha com o que disse ontem o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Conquistas como a desoneração e o PES, essencial para milhões de empregos de um setor devastado pela pandemia, se sustentam, não podem retroceder sem uma ampla discussão com este parlamento. Líderes da Câmara cancelaram uma reunião nesta terça-feira com os ministros da Fazenda Fernando Haddad e Alexandre Padilha das Relações Institucionais. O motivo, segundo apurou a CNN, é que Lira não teria sido convidado, o que incomodou as lideranças. O PSB do vice-presidente Geraldo Alckmin reagiu e desembarcou nesta terça-feira do maior bloco parlamentar capitaneado pelo PP do presidente da Câmara. A crise na relação entre os poderes colocou em cena até o recém-empossado ministro da Justiça. Ricardo Lewandowski foi até a Câmara para se encontrar com o presidente Arthur Lira. Lewandowski justificou a reunião em poucas palavras. Hoje é uma reunião cortesia. Cortesias. Bom, pelo menos nas aparências. Murilo, se a gente for resumir o resumo do que está acontecendo, tratam-se a desoneração das folhas das quais nós somos beneficiados como setor de comunicação. E o PERSE, que é esse programa especial de recuperação do setor de eventos, tratam-se de programas, não importa se as pessoas acham que funcionam ou não, voltados a garantir empregos que custam em termos de renúncia fiscais ao governo, que precisa arrecadar. Quem está conseguindo se impor nesse momento? Bom, primeiro o seguinte, eu não entro no mérito se você precisa ou não do dinheiro, mas sim a forma de fazer. O que aconteceu? Em 14 de dezembro, o Congresso derruba os vetos da desoneração, ou seja, mantém a desoneração, derrubando os vetos do presidente. Aí no dia 28 de dezembro, o governo baixa uma medida provisória reonerando os setores. Ora, evidente que isso foi interpretado de uma forma muito negativa pelo Congresso, porque houve, de certa forma, um desrespeito à vontade do Congresso. Então, eu não entro no mérito da questão se é justo ou não é ter reoneração. Isso não é o caso. Mas, em gestão política, vocês têm que saber que cada ação gera uma reação e que também não existe lanche grátis. Ou seja, toda ação vai gerar uma reação. Na sequência, há o veto às emendas dos parlamentares. E se cria toda uma narrativa de que é um absurdo o Congresso ter 21% das despesas discricionárias para usar nas suas emendas. Ora, primeiro, em 2021, eram 27% do orçamento. E significa que 21% das despesas discricionárias sobra ainda 80% para o governo usar de forma discricionária. E as emendas dos parlamentares resultam em 1,8% do total do orçamento. Então, a questão toda está sendo muito debatida de uma maneira de que o Congresso estaria tungando o Poder Executivo, né, para usar o dinheiro de uma forma, enfim, que pode ser misteriosa, orçamento secreto.
Enfim, então hoje o que há, tenho certeza, há uma certa inabilidade na condução das pautas. Eu não tiro a razão do governo, mas poderia ter combinado, e também de cumprir acordos. O que se nota claramente é que o Congresso se sente traído na execução de acordos, e isso gera uma reação. E hoje o governo, a governabilidade, ela é efetivamente semipresidencialista, porque o Congresso e a Constituição deu esses poderes ao Parlamento. Nós nos acostumamos, entre 86 e até 2015, a ver o Congresso a não executar esses poderes. A partir de 2015, eles começaram, por exemplo, a votar vetos. Entre 2003 e 2015, praticamente não se votou vetos, que é uma obrigação do Congresso Nacional. Aí, no dia que começa a votar e o governo é derrotado, isso é interpretado como uma intervenção na governabilidade. Não é bem assim. A gente tem que entender o papel institucional dos poderes. Quem está se impondo, Caio? William, na minha percepção, o governo montou uma frente, liderado pelo presidente da República, que não tem aparecido nem falado sobre o assunto, espertamente, mas uma aliança política do Haddad com o Padilha, e uma tentativa de fazer o que o governo eleito tentou fazer em novembro e dezembro de 22, que é cooptar a base do Lira. Olhando essa lupa, né, essa ampulheta de que o Lira tem mais um ano de governo, que o segundo semestre é mais ou menos morto, enfim, tem uma reação em bloco. Assim, por isso que quando falar o Lira mandou recado para o Padilha. Não, mas o Padilha está fazendo tudo com o aval do Lula. Está incomodado com a Haddad. A Haddad está fazendo tudo com o aval do Lula. A minha percepção é que o governo está conseguindo, de alguma maneira, trincar isso, cooptando, né? Já tem um candidato preferido para a sucessão. Assim, agora eu tenho outra dúvida, ou seja, eu te respondendo, eu tenho a percepção de que o governo está conseguindo nessa largada, muito embora dependa do Arthur neste primeiro semestre, para tocar a vida. Né? E quando você pergunta, e aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão ficar brigando? Vai travar a agenda toda? Não, uma hora vai resolver, acaba resolvendo. E por outros motivos também, porque o Arthur depende também do governo ali na frente. Daniel e Thaís. Quem está se impondo, Daniel? Eu sinto uma resistência muito grande, que é orgânica da Câmara e do Senado, não representada necessariamente ou apenas pelos presidentes de cada casa, Arthur Lira, Rodrigo Pacheco. Hoje a gente teve um manifesto incomum, não me lembro, de 14 frentes parlamentares pedindo expressamente devolução da medida provisória da reoneração, cobrando ali a aprovação de medidas como permissão para trabalhos aos fins de semana e feriados sem negociação coletiva com os sindicatos de cada categoria, que é outra medida que também gerou polêmica, ali um decreto do governo. Então, você percebe nitidamente que há um desconforto muito grande ali, orgânico, do parlamentar médio com relação aos procedimentos, aos métodos do governo. E isso, para mim, está cada vez mais nítido, independentemente de Arthur Lira ou de Rodrigo Pacheco. Só que o que explica, então, a agenda econômica ter passado até o final do ano passado? Assim, a gente está falando de um governo, não estou aqui para defender ninguém, mas que um governo que é mais bem avaliado do que mal avaliado, goste ou não. Não sou eu que falo, é o Lavareda, são as pesquisas Atlas Intel. Não é uma situação como a da Dilma. E acho que a grande questão desse ano política é se o governo vai tentar, de fato, conseguir abocanhar essa base parlamentar do Arthur Lira para si, via apoio ao Marcos Pereira, principalmente, né, que é o vice-presidente da Câmara, que é quem o governo está piscando para eleger presidente da Câmara contra o candidato do Arthur Lira. Posso... Lula não é Dilma? Não. Ok. Daniel. Não, porque o Arthur Lira, várias vezes ao longo do ano passado, acenou com mais ou menos o seguinte: até aqui o banco, o até aqui era arcabouço fiscal, reforma tributária, CARF. A partir de agora eu não banco mais, acabou o meu compromisso. Só que esse compromisso foi sendo estendido até o final do ano, por exemplo, quando a gente teve a MP da subvenção, que é 35 bilhões de reais para ajuste do governo em 2024.
Agora, ele traçou uma linha no chão e disse, olha, a partir de agora chega. O que chega é eu não vou tolerar interferência na minha sucessão, porque eu quero ser o principal cabo eleitoral. Só para eu colocar a Thaís, Murilo, posso? Não, eu estou ouvindo vocês, que depois eu vou juntar tudo. Quer perguntar? Não, é o ponto para colocar você na conversa da seguinte maneira. Vários se referiram aqui a como que o parlamento reage à indignação dos setores. Não importa se os setores, realmente não importa, isso aqui não é um malho de venda aqui do WW, não. Realmente o que importa é ver como politicamente a questão é trabalhada. Vários dos setores, por exemplo, o setor de eventos, diz o seguinte, como assim? Agora, para ferrar com o compromisso que tinham de ajudar o setor por mais 2 anos, tal como decidido pelo parlamento, segundo o noticiário, o ministro alega em conversas, né, não fala em público, mas em conversas alega, que essas, digamos, renúncias fiscais, na verdade, estão abrindo as portas para lavagem de dinheiro, que é o que a Receita desconfia e investiga que possa ter acontecido. Aí o setor, que é muito calçado em federações de comércio, associações de bares e hotéis, tem muita gente empregada nesse setor, diz assim, como assim? Cadê? Vocês estão dizendo que nós estamos lavando dinheiro às custas das renúncias fiscais? Como é que isso bate na atmosfera política? William, primeiro que é o seguinte, em off, né, quer dizer, ali, reservadamente, hoje eu conversei com lideranças do setor de eventos e eles reconhecem que há uma zona cinzenta na condução dos negócios de evento. Primeiro porque é um setor com ainda uma taxa de informalidade muito alta. Segundo, porque há uma dificuldade, por exemplo, para a própria Receita, de auferir, você fala, olha, eu vou fazer um evento para 1.000 pessoas ou para 2.000 pessoas. Quantas pessoas tinham lá? 1.000 ou 2.000? Porque um evento com 2.000 custa um valor, um evento com 1.000 custa bem menos. Então, existe uma zona cinzenta aí e o que me disseram é o seguinte, olha, é do nosso interesse que haja transparência, que haja controle, porque aqueles que são organizados e formais vão conseguir se sair melhor nesse negócio. Esse é um ponto que é específico lá do PERSE, que, de novo, a gente não está discutindo se cabe ainda ou não uma renúncia... Ninguém tinha ouvido falar desse PERSE, entrou no vocabulário político de anteontem para hoje. A gente até tratou muito ali na área econômica especificamente na época da pandemia, porque realmente foi um setor que perdeu muito. Agora, falando aqui sobre a condução da agenda econômica, eu disse isso aqui ontem, anteontem, enfim, o reconhecimento da habilidade de articulação do Haddad. Seja porque não se reconhece quem deveria fazer, ou não gosta, né? O parlamento não gosta do Padilha, ou não gosta do Rui Costa, ou não gosta de qualquer outro interlocutor, seja por falha dos outros ou por mérito do próprio Haddad. Então, acho que existe esse reconhecimento dessa capacidade dele de articular. E eu mesma já tratei como uma derrota do Haddad o fim da medida provisória da reoneração. Mas, com o passar do tempo, das semanas, ficou claro que é o seguinte... Lembrei do abacaxi, ele jogou o abacaxi, ele só quer de volta o hortelã. Ele conseguiu uma vitória importante, que ele vai conseguir que a desoneração ou não de setores da economia seja discutida novamente no Congresso. Via projeto de lei. Via projeto de lei, ou seja, ele conseguiu confirmar o debate do que ele queria. Murilo tinha dado preferência a Tatá, desculpe. Claro, mas olha só, veja, o governo errou muito até março, abril, ameaçou perder seriamente, medidas provisórias caducaram, e aí ele se reorganizou politicamente e conseguiu bons resultados, até porque havia um consenso do mercado, das lideranças empresariais, da necessidade de se aprovar agendas econômicas importantes. Tudo bem, então, e mérito do Haddad. Realmente ele teve um papel extraordinário e muita crítica que se houve à coordenação política vem acompanhado do elogio da intervenção, ou da interconexão, ou da relação que o Haddad mantinha com o Congresso. Bom, mas isso, quando ele edita a medida provisória, 14 dias depois de um veto derrubado, isso atingiu o espírito de corpo do Congresso. Ponto 1. Ponto 2. O deputado médio não está satisfeito mesmo, porque não é atendido, porque o governo não tem uma cultura de atender
os parlamentares. Os parlamentares não conseguem falar com muitos ministros, não são todos. Alguns ministros têm uma interlocução permanente com o Congresso, outros não. Então, isso gera insatisfação. Terceiro, essa questão do presidente se envolver com a eleição na Câmara me lembra que o próprio Lula perdeu com o Greenhalgh. Perdeu com o Greenhalgh, uma situação muito... E a Dilma perdeu com o Arlindo Quinalha. Então, toda essa história de semipresidencialismo, semiparlamentarismo, em primeiro lugar, já existia desde a Constituição, porque a Constituição foi feita para ser parlamentarista. Na hora H, o Sarney articulou, tanto é que a invenção da medida provisória é uma invenção parlamentarista, inspirada no parlamentarismo italiano. Então, esse parlamentarismo é latente na nossa Constituição e aflora a partir do momento que o governo perde a capacidade de articulação. E o terceiro ponto, e o quarto ponto, aliás, é que as emendas dos parlamentares foram usadas por toma lá da cá. E na hora que o Congresso toma posse dessas emendas e obriga a execução, o governo perde um instrumento de construção de maiorias. E neste quadro é que a gente vive essa instabilidade gelatinosa. Né, Sim, não, perfeito, Murilo. Você quer? Não, pela ordem, porque eu tenho que ir para o intervalo. Não, você então quer falar então. depois? Não, vamos voltar. Porque daí eu não corto o teu raciocínio. Joia. Para você poder elaborar. A gente já volta, pessoal. É rápido o intervalo. Até já. Voltando do intervalo, cumprindo a promessa, Caio, e fazendo brevíssimo resumo do que o Murilo tinha acabado de dizer no último segmento do nosso programa. Ele se referia ao espírito de corpo do Congresso tendo sido machucado pelas últimas, digamos, inabilidades políticas do governo. Como é que esse machucado se manifestará? Não, William, o que eu penso é que eu não vejo um espírito de corpo com força e principalmente vontade suficiente de fazer um levante contra o governo Lula III, tal qual o Congresso de 2015 se insurgiu contra a Dilma. Né? A situação econômica do país é distinta, é melhor do que 2015, o Lula não é a Dilma, o Congresso tem tirado benesses também dessa relação, o governo, muito embora ele não tenha conseguido avançar, em termos de popularidade em relação à eleição de 22, ele não perdeu também, ele mantém ali mais ou menos dividido. E o Lula faz política, politiqueiro, palanqueiro e por aí vai. E junto-se a isso a taxa de sucesso em termos de análise política, né? Não aqui é um sucesso. A taxa de sucesso do governo nas votações no ano passado. Então esse mesmo Congresso que a gente fica vendo ali muito fio desencapado, e há fios desencapados, não estou dizendo que não há, é o Congresso que aprovou, 80%, 90% da agenda econômica do governo no ano passado. Então, não sei até que ponto também parte dessa base... Justamente por isso que ele está magoado, ele entregou. Sim, eu não sei até que ponto essa base do Arthur Lira, vamos chamar assim, que o Lula tentou cooptar antes de tomar posse, não começa a piscar para ele também, tentando restabelecer uma relação melhor a partir na segunda metade do governo. Daniel, como é que você está vendo essa questão daí de Brasília? A questão é, em que medida o Congresso está disposto a se impor? William, eu acho que o Congresso tem dado, sim, demonstrações crescentes de incômodo com o governo Lula. E vejo essa corrida pela sucessão de Arthur Lira, embora seja daqui exatamente um ano, fevereiro de 2025, eu já vejo ela acontecendo aqui nos corredores o tempo todo. Só para explicar um movimento muito interessante que está acontecendo, a gente não dá muita bola, parece coisa só de repórter de política, não é importante. Você tem 3 partidos do centrão puro, PP, União Brasil e Republicanos, que estão discutindo uma mega aliança, uma super federação partidária, é um embrião ali de uma fusão. E nessa fusão, eles de longe vão ser o maior partido da Câmara e do Senado. Eles estão discutindo prévias, uma espécie de internas ali para decidir se
quem segue como candidato à sucessão de Arthur Lira é Elmar Nascimento, do PP, que é a preferência do Arthur, ou se é Marcos Pereira, do Republicanos, que está dando ali as caras de ser a pretensão, o favorito do governo. Agora, Marcos Pereira ali e o Republicanos está resistindo a essa história de prévias. Por quê? Porque está percebendo que o governo está se inclinando para ele. E é isso que o Arthur não quer. O Arthur não quer justamente ver governo metido numa sucessão dele próprio. Quanto mais o governo se meter e arriscar ali ter um controle sobre a Câmara, um aliado em 2025, mais ele vai estar arriscando o 2024 com Arthur Lira. William, tem um ponto importante aqui que o Caio trouxe na comparação com 2015, que é a economia. A economia vai bem em 2024, vai melhor do que o esperado, né? Não vai ser nenhuma, né, um voo transatlântico, mas ainda assim a economia vai crescer mais, o Banco Central vai conseguir baixar juros, não vai acelerar, hoje mesmo passou o recado, vai entregar lá a Selic em um dígito até o final do ano, a inflação vai de alguma forma arrefecer, há riscos aqui e ali. Isso dá ao governo um poder e cria uma barreira em torno do governo e do Haddad, obviamente, que eu não sei o quanto que essa pressão política acaba tendo o papel no Congresso Nacional, né? Então, assim, diante de um país em que as coisas estão bem, que o desemprego está baixo, quem é que está entregando crescimento, desemprego, inflação? Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, né? Não é o Padilha, não é o Rui Costa, não é o Arthur Lira, não é o PP, o Republicanos. Quem está entregando o que vai, de alguma forma, estabilizar o ambiente brasileiro é o ministro Fernando Haddad. Então, eu acho que está muito cedo ainda para a gente querer entender quem vai conseguir se impor ao final. Talvez quem se imponha seja a realidade da economia brasileira, a realidade da estabilidade que o Brasil vai viver minimamente em 2024, e isso imponha, então, desafios e decisões que tanto o Congresso quanto o Poder Executivo vão ter que tomar, de novo, com o Haddad sendo o cara que embrulhou e entregou. Mas, no fundo, você está sugerindo que isso favoreceria o Haddad? Então. Favoreceria o Haddad, que, portanto, favoreceria o governo. Sim, o Haddad, sem dúvida, é um grande nome do governo depois do Lula e isso pode render eleitoralmente para ele e para o próprio governo. Agora, eu não vejo assim, quando você diz a pergunta quem vai se impor, isso aí não tem uma imposição. Não vai haver um nocaute, não vai haver nenhuma uma luta que termina com a vitória por pontos. Isso aí é como a Guerra Fria. Vai continuar, vai esquentar, vai esfriar, vai piorar, vai melhorar ao longo do ano e dependendo da capacidade do governo de ter uma interlocução política mais eficiente, de conseguir blindar a interferência das eleições municipais no processo político e na agenda legislativa. Enfim, são desafios que recomendavam ou recomendariam um início de governo aproveitando a onda positiva que o governo teve com o Congresso no ano passado. Mas não foi o que aconteceu. Como eu disse, a questão da medida provisória e do veto às emendas parlamentares gerou uma situação de desconforto e de acusações de lado a lado de traição, de não cumprimento de acordos. Então, eu vejo que não há um cenário realmente de dizer um vai ganhar, o outro vai perder. Isso aí é uma guerra que num round um ganha, no outro empata e no outro o outro lado ganha. Não interessa a ninguém também, isso é um ponto importante, Caio. Ao Congresso não interessa não contribuir para a estabilidade política do país. E outro ponto importante, quando você fala da bancada, se pode cooptar, o importante é lembrar que dentro do Congresso tem bancadas que são autônomas. A bancada do agronegócio é a bancada do agronegócio. Ela não vai se orientar nem por um lado nem por outro, vai se orientar pela bancada do agronegócio. A bancada evangélica é a mesma coisa, ainda que menor. Enfim, então, o fato é que o William lembra que nós conversamos aqui no início do ano passado, quando eu dizia que havia uma fragmentação, até se usou a palavra o estilhaçamento, né? O poder estilhaçado, né? Isso continua a existir.
Então, isso é um quadro de que não vai haver um vencedor nessa briga. Gente, eu sou obrigado, eu adoro, por mim podia continuar a conversa, mas estou em grade de televisão, tenho que entregar para a próximo participante da grade. Eu queria agradecer a você, Murilo Aragão, advogado, cientista político, CEO da Arco Advice, a disposição de vir aqui participar da conversa e boa noite. Daniel, meus colegas, obrigado, boa noite. Thaís, Caio.